Nós vamos ver agora o seguinte. A chamada teoria da deriva continental. Tá? Um dia, você pode ter acordado e pensado assim, nossa, será que o planeta sempre foi assim? Será que esta rua sempre foi assim? Nunca acordou assim de manhã, filosofando, né? O que tem de filósofo no Facebook, né? Aí você coloca assim, meu Deus, olha aquele bairro, será que isso sempre foi assim? O que motivou, talvez, o desenvolvimento da teoria da deriva continental ou da deriva dos continentes, que foi idealizada por um alemão chamado Alfred Wegener, foi o seguinte: será que a Terra, provavelmente, será que a Terra foi um dia da mesma forma como ela é hoje? Provavelmente não. Ocorreram mudanças, ocorreram modificações. Neste caso, você vai conseguir ver aqui o seguinte. Aqui estão as placas tectônicas. Muito importante para o nosso entendimento. Esta é a placa chamada de placa sul-americana e esta daqui é a chamada placa de Nazca. Por que eu estou comentando já sobre as duas? Porque é justamente nessa borda que nós temos a Cordilheira dos Andes, é justamente nessa borda que nós temos vários vulcões, é justamente nesta borda que de vez em quando aqui no Chile, por exemplo, há aquele alerta sobre tsunamis, né? São aquelas ondas gigantescas que nós vamos falar um pouquinho depois. Então, nesse caso, você tem aqui as principais placas tectônicas. Agora imagina a força que vai existir para que estas placas se movimentem. Dá para imaginar isso? É uma força absurda, uma força inacreditavelmente gigantesca. E, portanto, as feições, né, do nosso planeta também vão se modificando. Aí uma outra imagem para você perceber agora, de uma maneira talvez mais fácil. Aqui eu tenho a placa africana e toda a parte dela que está submersa. Esta parte é a parte emersa da placa. Esta parte é a parte submersa. Da mesma forma, placa submersa e placa emersa. No caso, a placa sul-americana. Tá? Bom. Existem também limites entre essas placas. Tá? Quais são esses limites aqui? Primeiro, limites divergentes. Nestes limites, o que está ocorrendo é um afastamento dessas placas. Mas, se essas placas começarem a se afastar, não ficaria um espaço vazio? Ficaria. E é justamente isto que não ocorre. Este limite de placa é chamado também, muitas vezes, de placa construtiva. Por quê? Porque é formada uma nova área na placa tectônica. É formada uma nova litosfera. Lito vem de pedra. Esfera das pedras. Litosfera. Hidrosfera, a esfera das águas. Atmosfera, átomos vem de vapor, esfera do vapor. Então, a junção da litosfera com a hidrosfera e com a atmosfera, nós temos a biosfera, né? Neste caso, é criado ali, naquela porção, a litosfera. Uma nova litosfera, uma nova área de placa. Já nos limites convergentes, nós vamos ter, então, em alguns casos,
que essas placas são chamadas de margens destrutivas. Eu não gosto muito de utilizar esse termo, mas pode ser chamado assim. Por que margem de placa destrutiva? Porque se ocorre uma convergência, ou seja, um encontro entre essas placas, uma delas pode mergulhar sob a outra placa, o que vai resultar em quê? Numa volta ao manto. E é justamente nessa volta ao manto que você vai ter, entre aspas, a destruição dessa placa, né? Esse retorno ao manto, ela é destruída. Só que, na verdade, nós sabemos que ela vai ser reciclada, né? Ela retorna da onde, na verdade, um dia ela esteve, porque a erupção vulcânica vai fazer o quê? Você tem um magma, chega à superfície, essa lava, né? Ela vai escoar e ela vai formar uma nova superfície, relevo. Nesse caso, ainda nós temos aquilo que nós chamamos de limites transformantes, aonde não vai nem criar uma nova área na litosfera, não vai nem destruir, né, esta litosfera, mas vai ocorrer um deslizamento entre estas áreas das placas, né? Então, ocorre justamente um deslizamento, chamadas de margens conservativas, porque elas conservam. Você não vai ter nem a destruição e nem a criação de uma nova litosfera. Então, limites divergentes, limites convergentes e limites transformantes. Sabendo desses limites, você pode observar esta imagem aqui, por exemplo, né? Veja, eu vou ter esta placa mergulhando sob a outra. Este processo aqui chama-se processo de subducção, porque uma placa está mergulhando de volta ao manto, está aqui. Só que deste encontro dessas placas, podemos dar o exemplo, ó, aqui seria a placa sul-americana e aqui seria a placa de Nazca. Desse encontro entre as placas, você tem a formação de vulcões, você tem a ocorrência de montanhas, pode ocorrer também a formação das tsunamis em toda esta extensão que você tem aqui. Olha só, limite convergente, está aqui. Agora, em algum momento vocês já ouviram falar daquilo que nós chamamos de dorsal mesoatlântica ou dorsal meso-oceânica? Médio-atlântica por quê? Porque está no meio do Oceano Atlântico. Meso-oceânica estaria no meio do oceano. Esta imagem eu vou mostrar para vocês em um outro slide aqui. Olha só. Esta seria a visão do planeta Terra sem água. É assim que você veria a Terra se não existisse água. Aqui está a Itália, Portugal, Espanha, França, Alemanha, Estados Unidos, América do Sul e continente africano. Esta linha que você vê aqui ao meio é justamente aquilo que nós chamamos de dorsal médio-atlântica, dorsal meso-atlântica ou a dorsal meso-oceânica, que é justamente também aonde está ocorrendo o quê? A expansão desta placa, a criação de uma nova área nesta placa. Por quê? Porque em algum momento da história, a África e a América do Sul provavelmente estiveram unidas. Para isso que nós vamos ver aqui a teoria do quê? Da deriva continental. Então, segundo essa teoria que nós vamos ver agora, em um passado geológico distante,
nós tivemos o quê? Os continentes unidos, formando um único bloco, que era denominado de Pangeia, e que era cercado por um único oceano, chamado de Pantalassa. Então, essa é a teoria da deriva dos continentes. Tá?